Bom dia, muito bom dia para você que a partir de agora acompanha ESFM News, edição desta segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Para comentar e analisar as notícias com você nesta segunda-feira, o Marcelo Pavão, advogado, o Alessandro Lopes, arquiteto, e a gente vai analisar: Brasil tem recorde de afastamentos do trabalho em 2025, são 4 milhões de afastamentos. Quase 7 em cada 10 pacientes de câncer no Brasil não sabem que têm alguns direitos muito importantes durante o tratamento. A Agência Brasileira de Inteligência abre processo administrativo disciplinar contra um agente que está afastado por saúde, mas que atua no YouTube com 3 milhões de seguidores e faz críticas. Especialistas defendem nova reforma da Previdência. Teve reforma em 2019, teve reforma em 2017, 2026 já está precisando de outra reforma, apontam os especialistas. Na operação da mesa de áudio, Felipe Faustino, na operação da mesa de vídeo, o Gustavo Silva, e na produção, o Jefferson Cruz. Marcelo Pavão, o Brasil tem recorde de afastamentos do trabalho em 2025, 4 milhões de afastamentos por perícias médicas do INSS, sendo que por problemas de saúde mental, burnout principalmente, estresse, tensão no trabalho, prejuízo muito grande. Não são os 4 milhões, é uma parte menor de 4 milhões, mas também é recorde. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos. Paulo, era totalmente esperado isso, né? Nós passamos por uma pandemia onde, por pelo menos 2 anos, a imensa maioria da população brasileira e mundial passou confinada. Esse confinamento alterou todas as regras de trabalho. As pessoas passaram a fazer trabalho a partir das suas casas, tinham a convivência com os seus familiares mais próximos, com seus animais, com seus vizinhos, readequaram a sua vida. Passada a pandemia e retomado o ritmo normal, o que se verificou? Muitas pessoas durante a pandemia, elas adquiriram algumas síndromes, alguns sintomas decorrentes desse confinamento, desse isolamento, e de repente, sem nenhum preparo, porque a imensa maioria das pessoas estava preocupada em retomar a vida, mas se esqueceram, sejam eles gestores públicos ou privados, dessa readequação. E muitas empresas, pura e simplesmente, interromperam de uma hora para outra o trabalho home office, ou pior ainda, começaram a punir os trabalhadores em home office, como diversas instituições bancárias que simplesmente pegaram milhares de executivos e foram mandados embora numa leva só, substituídos por softwares. Então, era esperado esse tipo de atitude e principalmente esses reflexos. A nota triste, Paulo, é que não se vê ainda hoje nenhuma política pública de qualquer que seja o nível, ou uma parceria, ou algum tipo de movimento coordenado para tentar parar esse tipo de situação. Que, assim, a meu ver, ele não vai diminuir enquanto não atacarmos a origem dos problemas, que é justamente o trabalhador. Então nós estamos falando, os trabalhadores estão pedindo afastamento dos empregos. Eles não estão pedindo afastamento dos empregos porque eles não querem trabalhar, porque eles não estão tendo condições de trabalho, porque as situações foram alteradas. E enquanto nós não pararmos, inclusive nas escolas, muitas crianças hoje, se nós formos ver aquelas que já estavam na escola, que interromperam e voltaram, a imensa maioria dessas crianças também está tendo um resultado, ou ainda está tendo um resultado muito aquém daqueles que eram obtidos antes da pandemia, justamente por essa dificuldade das crianças de se readequarem a essa nova vida que nós temos. Então, se a gente não parar para pensar esse problema, só tende a aumentar, Paulo. Alessandro, essa conta é do benefício por incapacidade temporária, que é o nome atual
do antigo auxílio-doença do INSS. São quase 4 milhões de afastamentos, uma boa parte por dores na coluna, hérnias de disco e fraturas. Agora, o que assusta é que quase 550 mil afastamentos são por problemas de saúde mental, de estresse, de tensão, de burnout. Bom dia. Bom dia. O Pavão colocou realmente isso. É um novo mundo que a gente vive, né? Existe o antes-pandemia e o pós-pandemia. Não vou dizer que a gente ainda tem reflexos, mas sobrou bastante aí rescaldo desse período. São muitas informações, são muitas sobrecargas, muitas cobranças, e as pessoas realmente estão adoecendo. Já estavam, ficaram sensibilizadas e estão. E desses números, Paulo, se você divide um pouquinho mais, dentro de sala de aula, os professores têm a grande maioria de afastamentos por saúdes mentais. Pelo contato com seus 40, 50 alunos, pelas cobranças diárias. Então, assim, as pessoas estão precisando buscar isso, buscar esse equilíbrio, e isso está refletindo cada vez mais na sociedade, né? Então, a tendência, infelizmente, é crescer. Agora, Pavão, ainda tem um elemento que deve ser considerado nessa conta, que é o seguinte: no início do governo Lula, em 2023, o ex-ministro Carlos Lupe da Previdência prometeu zerar a fila da Previdência. Não zerou, a fila hoje é maior do que a que o governo Lula encontrou. E aí, muitas vezes, são dramas pessoais, porque a empresa paga os primeiros 15 dias de afastamento, o INSS não faz a perícia, mesmo com 4 milhões, tem muita gente que teria direito a um afastamento e não teve esse direito porque não teve a perícia. Sim. Certo? E aí a pessoa fica sem receber, porque não recebe do empregador e não recebe do INSS, né? Exato, é o que se chama o limbo jurídico. Na verdade, o número é maior do que 4 milhões. É muito maior, porque nós estamos falando das pessoas que estão contratadas CLT. Porque a gente está falando, olha, a pessoa pode sacar o PIS, a pessoa pode sacar o fundo de garantia, a pessoa tem 15 dias de licença, depois mais 15, nós estamos falando quem é registrado em carteira. Que é menos da metade. Que é menos da metade. O restante não tem direito, ele vai para o SUS porque se não fosse gratuito, seriam pessoas que não teriam menor tratamento de saúde. Então as pessoas que, por exemplo, recebem por MEI, é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica não tem direito à assistência médica. A motorista de aplicativo, exato, entregador. Então a gente precisa pensar por que as coisas estão acontecendo. Porque a motoboy, né? A população está envelhecendo. A tendência é cada vez mais termos pessoas querendo se aposentar do que pessoas entrando no mercado. Ainda durante essa edição a gente vai falar dessa questão da Previdência. Agora, Alessandro, os trabalhadores têm esse direito, né, do afastamento, recebendo o trabalho depois de 15 dias. Depois que passa pela perícia, não consegue passar. Mas tem o caso específico do paciente de câncer. Sim. Ele tem direitos que ele não sabe que tem. 70% dos pacientes de câncer, durante o tratamento, não usufruem os direitos que eles têm porque eles não têm consciência de ter esses direitos. Eles não têm consciência, eles esbarram na questão burocracia. Os que têm consciência esbarram na burocracia, como vocês estão, né, a gente está comentando aqui dos outros. Então, assim, ele tem aí a lei dos 60 dias, ele tem direito a resgatar fundo de garantia. Só que isso não é divulgado, não chega de uma forma clara. Ou seja, a pessoa já tem que vencer uma luta, né? Que é a própria notícia de estar com o câncer, a luta do tratamento e podendo ainda... e fica preocupado, né? As contas, como é que vem, como é que eu pago o medicamento, como eu faço isso. E ela tem ali, tem um fundo de garantia que ela pode usufruir, ela tem um afastamento... Eu acho que tem que divulgar mais. Eu acho que isso aí tem que trabalhar de uma forma melhor, esses direitos como os deveres do cidadão. É uma situação, por exemplo, pegando esse gancho que o Alessandro falou e que a gente está comentando aqui dos direitos. Tem o direito de sacar o fundo de garantia. Mas aí a gente precisa analisar que foram abertos diversos flancos nesse sentido, que você podia... No dia do seu aniversário, você saca. Se você quiser comprar não sei o que, você compra. Então...
há algumas décadas você tinha um gatilho só. Você podia, para comprar o seu imóvel, você pode tirar. Para tratar um problema de saúde, você pode tirar. Aí o que acontece? Hoje, uma pessoa que trabalha regime CLT, que tem fundo de garantia, mas já gastou esse fundo de garantia de outras coisas, pouco importa, ele está doente e o fundo de garantia já foi gasto. Isso é muito comum. Então as pessoas estavam fazendo até empréstimos, dando em garantia o dinheiro lá depositado. Então a gente precisa ver situações que estão acontecendo. Nós estamos envelhecendo, nós estamos ficando mais doentes, o trabalho está tendo outras coisas. A burnout, por exemplo, o burnout, que muita gente só ouve falar, nem sabe. O burnout simplesmente é o pânico na hora que você está trabalhando. É a trava, é o teu branco. E é absolutamente rotineiro você observar pessoas que param porque estão com ansiedade e tal. Não é mais frescura. Há 20 anos você falava que era uma pessoa ansiosa, era uma frescura. Você é fresco, você não sabe. Você tá com insônia. É porque você precisa tomar não sei o quê. E nós estamos vendo que esses problemas já vinham dando sinais há muito tempo para a sociedade, a gente foi ignorando, até chegar nesse ponto, onde as coisas são realidade, onde as pessoas realmente estão doentes, as doenças mentais, elas estão cada vez mais presentes na nossa vida, e nós estamos vendo dia a dia. A violência que nós estamos vendo reflexo disso. É dessa falta de gatilho, da população doente, e pior, é aquela doença que há alguns anos, tipo uns 40 anos, ouvir de alguém, estou em tratamento de câncer, era quase uma sentença de morte. A pessoa morria, preferia morrer do que falar para a sociedade que estava doente. Vencida essa questão do câncer, hoje as pessoas, não é que elas ostentam estar doentes, mas hoje elas lutam contra a doença. Por outro lado, as doenças mentais as pessoas tendem a esconder ao máximo, porque ainda é motivo de zombaria. De preconceito, né? Agora, tem muita gente também que, infelizmente, que dá um golpe no INSS. Entra na perícia médica e tem condições de continuar trabalhando, né? E vai trabalhar em outra coisa, vai fazer um bico. Infelizmente, tem esse tipo de coisa que prejudica a sociedade toda. Tem um caso específico, Pavão, que é na Agência Brasileira de Inteligência. Um inspetor, né? Um agente da Agência Brasileira, policial, é um policial federal, quase um policial federal. Glauber Mendonça é o nome dele. Ele está afastado desde o começo de 2025 por questões de saúde. Só que ele mesmo fala que trabalha 16 horas por dia no podcast dele. Ele tem 3 milhões de seguidores no YouTube. Ele se apresenta como policial federal, faz críticas à segurança pública, diz que aquele podcast é para bater em político mesmo e já teve até conteúdos retirados por discursos de ódio. E monetiza isso. Exatamente. A BIM abriu um procedimento administrativo disciplinar contra esse funcionário que tem nome e mistura de dois grandes diretores de teatro, de cinema, o Glauber Rocha, né, e o Mendonça Filho, né, o Kleber Mendonça, né, que ganhou, que dirigiu Paulo, o Agente Secreto. Esse é um caso muito comum que acontece no Brasil desde sempre, tá? A gente precisa voltar alguns anos no tempo, que era uma prática comum as pessoas não recolherem o INSS durante a vida inteira, aí faltando 5 anos para se aposentar, 10 anos... recolhia um valor pelo teto, se aposentava. Tá cheio de gente hoje na sua faixa de seus 80 anos, por aí, que fez esse corre, que nunca recolheu e só 5 anos antes recolheu e tá hoje ganhando pelo teto. Onde que eu quero chegar? Que a falta de caráter do povo brasileiro é algo que a gente não pode nunca deixar de lado. A quantidade de pessoas aposentadas antes do tempo por motivos absolutamente ridículos é infinita. Tá? Eu trabalhei na Justiça do Trabalho na época que tinham juízes classistas. Teve uma juíza classista que ela sofreu um acidente caseiro e perdeu 70% de uma vista.
Ela se aposentou por invalidez. Sabe? Então, essas situações são absurdas. Em contrapartida, quando eu já tive vários clientes que tiveram até amputações, e aí, na perícia, fala assim, prova que você não consegue fazer tal coisa. A pessoa falou, só tem um pé. Então, essas distorções precisam ser fiscalizadas muito, porque nós temos peritos que concedem aposentadoria e afastamento à torta e à direito, é o famoso laudo amigo. Então, e para ter hoje laudo de doença psiquiátrica, como é que você prova? Você é um perito, você vai fazer. Então, há muita coisa a ser colocada na caixinha por culpa dos médicos, dos peritos e principalmente dos usuários, que muitos não têm regras morais ou éticas e pedem os afastamentos no lugar daqueles que efetivamente necessitam. E você vê, né, estamos de novo debatendo um novo jeito de trabalho que está além do que ele realmente trabalha, né, como inteligência. Então, assim, a lei né, isso pelo menos é o que aparece na ABIN, né, ela tem uma lei de planos e carreiras que separa muito claro. Ele não tem, no caso do Glauber, uma exigência de dedicação plena à atividade. Mas ele se sobrecarregou trabalhando 16 horas, enquanto a gente fala aí de mudar turno, 6 para 1, 7, não sei o quê. Ele se sobrecarrega em 16 e hoje acusa a questão que ele não tem tempo para a família, para os pais, para o filho. O interessante é que ele produziu prova contra ele mesmo. Contra ele mesmo. É isso. Então, assim, hoje... Não é o primeiro, né? Não é o primeiro. Mas o que acontece muito é isso. Hoje, com essa possibilidade de novos ganhos, como redes sociais, aplicativos, as pessoas têm o seu segundo emprego, que seria bico, está sobressaindo ao emprego seletista. O problema, Paulo, é a impunidade. Por exemplo, aqui na região de Santos, tivemos uma juíza do trabalho que fez medicina na hora que tinha que estar atuando como juíza. E o que deu isso? Nada. Então, a principal doença desse país chama-se impunidade. Esse agente penal, ele desonra toda a categoria. Porque você imagina, esse cidadão está há mais de um ano parado, mas ele trabalha 16 horas por dia. Em um ano, quantos colegas dele levaram bala? Quantos colegas dele pereceram? Quantas missões foram cumpridas? Quantas vezes arriscaram a vida? Então, antes de mais nada, esse cidadão aí, esse Glauber Mendonça, ele é um covarde, porque ele não tem a coragem de pedir exoneração do cargo. Olha, vai ser o que você quiser, vai ser influência. Não. Ele tem uma máquina, né? Não. Ele simplesmente, ele quer manter o cargo público dele recebendo e ele trabalhando. Da mesma forma que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele é escrevente da Polícia Federal. Ele está há um ano fora e já está pelo menos 2 ou 3 meses fora da Câmara. Ele não volta a trabalhar e falou que vai lutar pelo cargo. Lutar. Enquanto os outros têm obrigação de trabalhar, ele vai lutar para continuar não trabalhando. Então, são essas discrepâncias que o Brasil faz. E aí, a culpa... Olha, não estou passando pano para o INSS. É que ou a gente começa a botar a mão realmente onde tem que botar e racionalizar o atendimento, as operações, porque senão não dá. As fraudes são imensas. Nós vimos agora essas fraudes dos velhos. Bilhões foram roubados através de centavos. Imagina o que não se faz nesse país. Então a gente tem que lutar sempre por transparência, por claridade na coisa pública, pra gente saber o que está acontecendo. Se não acontece isso, quer dizer, há um ano ele está afastado, se não sai a matéria na imprensa, se a imprensa não está divulgando, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar 2, 3, 5 anos depois se aposenta sem trabalhar e ainda vai falar, viu como esse país só tem trouxa? Enganei durante tanto tempo, continuei ganhando meu dinheirinho e tô aposentado com um belo salário. Olha, quem que é o trouxa aqui? Então a gente precisa acabar com essa onda. A gente precisa provar e demonstrar que a maioria do brasileiro não é corrupta nem bandida. Olha, tem uma questão, especialistas apontam agora, Pavão, necessidade de uma nova reforma da Previdência. Sim. Você é advogado que atua principalmente na área trabalhista. Teve uma reforma trabalhista em 2017, teve uma reforma da Previdência em 2019, está precisando de outra. A gente sabe que a Previdência, os cálculos previdenciários
são atuariais, eles estão sujeitos à mudança. Ou a população envelhece, o número de trabalhadores informais aumenta. Sim. São fatores que influenciam os cálculos atuariais da Previdência. Mas acabou de ter reforma em 2019. Precisa de outra em 2026? Paulo, você me responde, eu vou te dar um dado. De 2017 até janeiro de 2026, o número de contribuintes ao INSS se manteve o mesmo. E o número de pessoas que ingressaram com um pedido de pensão ou aposentadoria duplicou. Te responde essa pergunta? Lógico que responde. Nós não fecha, né? Essa história nefasta de terem vendido, essa história de todo mundo ser empreendedor, tirou essa gama. São milhões de trabalhadores que saíram do INSS, que optaram por ser pessoa jurídica. Essas mesmas pessoas, a sua grande maioria, quando elas têm algum problema, elas batem no INSS. Quando bate 65 anos, pedem o LOAS, que é um salário mínimo. A gente não pode esquecer que 70% dos segurados no Brasil ganha um salário mínimo apenas. É uma casta que ganha acima de tetos. Então, essa casta é que destrói. Por quê? Porque é uma casta que está acima de qualquer inflação, de qualquer rendimento, de qualquer projeto. Por outro lado, a população está envelhecendo e está querendo parar. Então nós temos um número cada vez maior de pessoas querendo receber, um número cada vez maior de pessoas querendo parar e um número cada vez menor de pessoas contribuindo. Por mais que entre o dinheiro, não vai dar conta. Vamos lá, semana passada houve uma votação no Congresso relâmpago para majoração do salário de servidores do Congresso, não é servidor público federal. O que esse aumento prevê? Que de 2026 a 2029 haverá a duplicação de seus rendimentos. Hoje quem recebe 13 mil vai passar a 26. E foi aprovado também extrapolar o teto máximo de salários federais. Como é possível a gente acreditar que alguma conta vai fechar se toda hora uma despesa maior é aprovada? Agora, essa superação da barreira constitucional do teto, né, do que é o salário do ministro do Supremo, que está na faixa de 43 mil, né? Ela foi colocada aí como um subterfúgio, né? É um ganho, ele renuncia a uma licença e aí pode pegar em dinheiro e aí ultrapassa, porque a Constituição determina que o salário não pode ser maior do que aquele, né? Por exemplo, vamos dar um dado simples. O ministro, que é o ministro, que é do Superior Tribunal Militar, que será o relator da queda ou não das patentes dos acusados de 8 de janeiro. Entre dezembro de 2025, e não estou falando nada de legal, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2024, de atrasados, só esse ministro recebeu R$1,5 milhão de reais. Que conta fecha nesse país? Se os dinheiros chovem por todos os lados de penduricalhos. É impossível a gente fechar. É impossível. Não dá. Existem servidores públicos que, quando se aposentam, inclusive os militares, eles sobem de patente. Então, assim, você só amplia o gasto. Não há controle de gastos, mas não é um governo, é geral. Alessandro, será que está precisando de um novo caçador de marajás no Brasil, tipo Fernando Collor? Olha, mas na verdade assim, a gente tem muita população e a gente está envelhecendo mesmo, está passando dos centenários. Até 2060 a previsão é passar de 12% do PIB, ou seja, vai ficar insustentável ter dinheiro para todo mundo aposentado. Nós vamos parar para o intervalo, é bem rapidinho a volta, fica com a gente. A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha.
ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltando com o ISFM News desta segunda-feira, o Alessandro Lopes, arquiteto, Marcelo Pavão, advogado e jornalista, comenta as notícias com você. Você também comenta, manda pra gente opinião, manda pra gente informação importante ou por mensagem de texto para o WhatsApp 11 950 950 824 ou então direto no nosso canal no YouTube. O acesso é rádio_ISFM. Segunda-feira é o dia do quadro de Educação Financeira e Investimentos aqui no ISFM News com a consultora Juliana Lima. Bom dia, Paulo, bancada e ouvintes. Hoje a gente vai trazer um tema que com certeza você ouviu falar nos últimos dias, que é o ouro e a prata. O porquê que eles estão em alta e como a gente pode investir. Para trazer um contexto, quando o mundo fica mais bagunçado, o investidor costuma voltar para velhos conhecidos. E dois deles sempre reaparecem em nossas fases, o ouro e a prata. E não é coincidência, a gente está vivendo um cenário de juros altos por mais tempo, tensões geopolíticas, dólar forte e muita incerteza econômica. Quando isso acontece, cresce a busca por ativos que protegem valor. E é aí que o ouro entra em cena. O ouro é visto historicamente como uma reserva de valor. Ele não depende de um governo, não quebra, atravessa a crise há séculos e inclusive é a reserva financeira de alguns países. Por isso, em momentos de medo ou instabilidade, ele costuma ganhar espaços na carteira. Já a prata tem um papel diferente. Além de ser um metal precioso, ela é muito utilizada na indústria, especificamente na de tecnologia e de energia solar. Com a transição energética e o avanço tecnológico, a demanda por prata aumenta. E isso explica porque ela também vem chamando bastante atenção. Enquanto o ouro é uma reserva mais estável, a prata ela costuma oscilar um pouco mais. Isso significa que ela pode subir mais rápido, mas também balançar no curto prazo. Um protege e o outro pode trazer mais potencial de valorização. E investir nesses metais hoje é bem mais simples do que muita gente imagina. Não precisa comprar mais aquela barra física, nem guardar nada em casa dentro de um cofre. Dá para investir por meio de fundos, ETFs negociados em bolsa ou em produtos financeiros que acompanham o preço do ouro e da prata, tudo direto na sua conta de investimentos. O ponto importante é entender que o ouro e a prata não são apostas e não substituem uma carteira bem diversificada. Eles entram como um complemento, ajudando a equilibrar o patrimônio em momentos de incerteza. No fim das contas, investir bem não é correr atrás de um investimento da moda. Muito pelo contrário, a gente tem que fugir desse efeito manada, que é o que a gente costuma chamar aqui no mercado financeiro. Investir é entender o papel de cada investimento dentro da sua estratégia. E ouro e prata existem exatamente para isso, para trazer proteção, equilíbrio e visão de longo prazo. Por hoje é só, uma excelente semana e bons investimentos.
Voltando com o ISFM News, depois do quadro de Educação Financeira e Investimentos, sempre apresentado aqui todas as segundas-feiras pela consultora Juliana Lima. Obrigado pelas informações sobre esse boom, sobre essa explosão das cotações do ouro e da prata e como aplicar em ouro e prata, sem risco, ou minimizando o risco. E uma ótima semana para você, Juliana. Olha, tem uma pauta aqui que é especial para o Pavão e é especial também para o Alessandro por motivos diferentes. Já até sei qual Já vamos falar. O Pavão, porque ele é um São Tomé, então Sim. ele não acredita em nada, né? Para o Alessandro, porque é um urbanista e esse equipamento mexe assim de uma maneira muito significativa com a vida da região metropolitana da Baixada Santista. É o túnel que vai ser construído entre Santos e Guarujá. Túnel para Marcelo Pavão. Qual é? Porque eu já serei passado quando o túnel eventualmente for instalado. Então, a notícia é exatamente essa, Pavão. Em 2026, o cronograma é para o desenvolvimento do projeto executivo, que é como que a obra vai ser feita, os estudos ambientais e as desapropriações, para em 2027 ter início, já ter um canteiro de obra. Você que é o São Tomé oficial, descrente... Mas ele vai estar lá no dia do corte da fita. O que você diz em relação a isso, Marcelo Pavão? Olha, eu só vou acreditar vendo, Paulo, porque é aquela coisa... Na outra encarnação você foi o São Tomé e você só acreditou que às vezes se você colocasse o dedo na chaga... E olha, Jesus... não era só o dedo, eu tinha que girar para ver se doía. Né? Porque pode ser falso, pode ser uma... Paulo, é assim, eu tô vendo as coisas, o Alessandro, ele é técnico nessa área, ele sabe como é que tá, mas como leigo, a mim me parece uma coisa meio esdrúxula, quer dizer, você faz a licitação, escolhe quem vai fazer, para depois você fazer o projeto executivo, para depois você dizer... Então, assim, se eu sou empresário, eu vou achar muito esquisito isso que tá acontecendo, quer dizer, eu ganho... E depois eu vou descobrir o que eu vou fazer, quanto vai ser, quanto vai discutir. Acho um pouco estranho essa lógica. Acho que tudo deveria ter sido discutido. Aí sim é feita uma licitação e empreender a obra. O que eu estou vendo aqui, escolheram quem vai fazer e agora vão dizer o que ele vai fazer. E aí pode ser que essa empresa, de uma forma ou de outra, vire e fale assim, isso aqui não está no meu escopo, estou caindo fora. E qual é o problema? Não tem contrato assinado ainda. Já tem. Sim, mas e as garantias? Já tem o depósito dos bilhões na conta? O contrato foi assinado no final de janeiro entre o governo do estado de São Paulo, tem aporte federal, é uma obra do governo federal e do governo estadual. Sim. Uma rara obra em que os parceiros aí se entendem, né? O governo de Paulo, Lula e o Tarcísio. Mas é aquela tua história, o túnel ele vai ser submerso, né? Porque ele vem construído, ele vai ser toda uma tecnologia nova e tal. Aí a gente tá falando assim, cadê os estudos? O Porto vai parar? O Porto não vai precisar parar? Os serviços vão? Porque, assim, eu vejo um desencontro muito grande das informações. Vamos ver a opinião do Alessandro Lopes, que é mostra as chagas aí, mostra as chagas que eu quero ver se são verdadeiras. Porque aí o contrato, ele determina a dimensão da obra, determina os impactos ambientais foram estudados, a conclusão dos estudos ambientais é prevista para esse ano e está no contrato o desenvolvimento do projeto executivo. O projeto está pronto. O projeto executivo é como que a obra vai ser executada, no detalhe. Sim. É diferente. O consórcio Mota Engel ganhou a licitação, assinou o contrato no final de janeiro e o Marcelo Pavão continua sendo São Tomé, Alessandro. Vamos lá, vamos explicar isso. Vamos tentar ser técnico sem ser muito erudito. É assim, na verdade, o modelo optado por contrato é um modelo turnkey, ou seja, chave na mão. Então, o valor está garantido, ponto. Agora... Um valor bem significativo. Acima de 9 bilhões de reais. Normalmente, aí entra na tua parte jurídica, um contrato turnkey não permite aditivo. Então, o valor é esse, tá? Por que eu friso normalmente? Porque, claro, se tiver alguma intercorrência que... Enfim, aí caberia alguma coisa e vai bater aí é acordo para chegar entre... Normalmente se pratica de 5% a 15% do valor do contrato, tá? Mas o turnkey
para governo, para contratos desse tipo, é a melhor opção, porque é uma garantia de valor. A empresa, ela trabalhou em cima de dados de um projeto básico. E agora é que a gente tem a curva mesmo crítica dessa história. Quem é essa curva crítica? Com o projeto executivo é que vai se discutir a desocupação, as desapropriações. E isso pode embarrigar esse projeto. Esse é o lado, porque agora você vai ter as associações de bairro falando, não quero que passe por aqui, eu vou perder minha casa, mas você quer pagar pouco, enfim. Então, este momento é um momento delicado desse processo todo. Se tudo correr bem, se todo mundo ficar feliz com suas desapropriações, se o projeto for bem aceito com as suas saídas e tudo mais, perfeito. Segue-se o cronograma. Por enquanto está dentro do cronograma. 2026, projeto. 2027, canteiro de obra e início das construções. 2030, entrega da obra. 31, liberação para público. Se tiver algum problema neste meio agora do projeto executivo, essa obra vai para frente. Então, a chance de ter problema agora é muito grande. Porque agora você envolve a parte urbana, você envolve pessoas comuns que vão ter que abrir mão das suas casas e encontrar, além do desenho técnico. O desenho técnico é a parte mais simples de todas. Agora, tem algum motivo para descrença total, assim, do Marcelo Pavão, Alessandro? Olha, se fosse em outras épocas, eu diria que sim. Neste momento que governo federal, governo estadual querem o túnel porque virou plataforma, porque é bonito, tanto que é fácil ver, não é o Alessandro aqui falando, é só olhar a campanha. Tem campanha específica do federal, tem campanha específica do estadual dizendo, o túnel é meu. Posso colocar um jabuti nessa árvore? Lula não é reeleito, Tarcísio não é reeleito. A obra segue? Segue porque... Não, se os dois não forem... não, os dois caíram fora. Se os dois caíram fora, a chance de ela parar é grande. Então, é isso que eu tô falando. O contrato está assinado. Então, mas ela pode ser... O contrato pode ser suspenso. Só uma decisão política de interromper a obra. Exatamente. Agora, veja, Pavão, você já recebeu na sua descrença um golpe muito duro... Do VLT. Do VLT. Porque você sempre disse que não aconteceria, não seria implantado veículo leve sobre trilhos na Baixada Santista. Já funciona entre Santos e São Vicente, já tem previsto um prolongamento até Praia Grande. E esse projeto do túnel, Alessandro, tem trilho para o VLT, não tem? Tem um espaço para o VLT. Esse é um dos problemas do projeto executivo. Isso que eu gostaria de ouvir do Alessandro, porque o impacto do túnel entre Santos e Guarujá na vida da região metropolitana da Baixada Santista é muito grande. Hoje nós temos uma travessia por balsas, que é a mais movimentada do mundo. Então, para quem acompanha no Brasil todo, Guarujá e Santos são duas cidades de porte médio. Santos tem cerca de 500 mil habitantes, 450 mil. Guarujá também tem mais de 300 mil. Tem gente que mora em Guarujá, estuda em Santos. Tem gente que mora em Santos, trabalha em Guarujá. Perfeito. Tem gente que mora em Guarujá, vem no médico em Santos. Então, a vida das cidades é integrada, como é Praia Grande, São Vicente, Cubatão. E também o Betioga, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe um pouco menos. Nós temos, então, essa travessia de balsas, que é a mais movimentada do mundo. Por quê? Porque outros lugares que têm essa travessia já tem uma ponte ou um túnel. Alguma ligação mais seca. Uma ligação seca. E a gente tem trânsito de navios, são 5 mil, mais de 5 mil navios por ano que passam por esse canal transversal com a transposição de balsas. Então, essa modificação já é muito grande. O caminhão que vem descarregar ou carregar em Guarujá e vem pelo sistema Anchieta Imigrantes, ele faz entre ida e volta 70, 80 quilômetros a mais. É isso aí. É até uma desvantagem competitiva do produto brasileiro ou do produto importado, né, até ter esse percurso a mais de caminhão. Então, o impacto na vida da região metropolitana da Baixada Santista é muito grande. Eu falo o seguinte, Paulo, negar que o túnel vai mudar a região é falar besteira, porque ele vai dar luz para Vicente Carvalho, nessa região do Guarujá, esse quadrilátero. Em conjunto ali, a gente tem um aeroporto ali que vai estar funcionando.
Então, muitas pessoas... O Pavão também não acredita. Que não acreditou, já tá operando. Gente, continua uma base aérea melhorada. Mas é um aeroporto. Continua uma base aérea melhorada, Mas gente. assim, olhando como urbanismo, tá? Sim. Vicente Carvalho ganha uma luz. A balsa vai continuar tendo, porém, para quem vai viajar, para quem vai pro centro de Santos, enfim, você tá mais curto ali de trajeto e ela é mais ágil. Então, o túnel já movimenta só na mobilidade. Tem essa questão de ter o VLT levando para lá, e aí o VLT chegando no Guarujá, se a Prefeitura de Guarujá for inteligente, aproveita essa lacuna de projeto e já solicita o VLT levando até a outra ponta do Guarujá, porque daí você faz uma mobilidade inteira ligando a extensão toda territorial, e aí faz sentido para o turismo que mora lá na ICA, na outra ponta do Guarujá, usar o VLT como transporte móvel, né? Para não ter que depender da balsa e tudo mais. Na questão de empreendimentos imobiliários, a chance de Vicente Carvalho se aproximar, aí vamos dar um referencial mais próximo, né? Usando o aeroporto e mobilidade, uma Guarulhos, ela tem como ter potencial hoteleiro, ela tem como ter potencial de residencial. Pessoas com um poder aquisitivo melhor, que estão procurando tranquilidade, com o túnel, a chance de trocar apartamentos em Santos por casas em regiões de condomínio fechado no Guarujá é gigante. Então ela muda, e além de trazer vida para o centro histórico de Santos por conta da saída dele. Então é uma mexida nos próximos anos gigante nessa ligação Santos-Guarujá. É acompanhar. Claro que Santos vai ter que mexer no sistema, né, viário dele, ali próximo ao porto, tem esses impactos dos navios, mas tudo isso vai acontecer agora nessa fase. Por isso que eu volto a frisar, é a fase crítica de todo esse empreendimento, é agora o projeto executivo sendo apresentado. Paulo, vamos deixar claro, não acreditar que isso vai sair é uma coisa, não querer que saia é outra. Eu quero que saia, eu quero que venha a modernidade. Não, e a gente vai fazer as camisetas aqui, Pavão na inauguração. Eu sou muito cético por causa disso, porque se fosse feito, se fosse aprovado algum tipo de mecanismo legal que obriga o gestor a dar prosseguimento a isso, eu falaria, tô tranquilo. Mas, infelizmente, neste país, depende de quem está exercendo o momento, a gestão no momento. Se mudar o vento, muda tudo. Então, é isso que é a minha grande preocupação. Como a balsa que você está falando, Paulo, a balsa não tem como deixar de existir. A balsa vai continuar existindo, vai continuar travancando. Por quê? Porque a cidade de Guarujá, onde está todo o núcleo empresarial, econômico do Guarujá, administrativo, está na orla, não está em Vicente de Carvalho. Então, para a pessoa ir para Vicente de Carvalho para depois, ela vai continuar pegando a balsa. Vai ter um alívio muito grande na questão de transporte de carga. Isso é inevitável. A margem do porto do Guarujá vai ser imensamente beneficiada. Agora, o que me deixa muito apreensivo é exatamente essa falta da instituição de uma política de Estado que obrigue quem quer que seja, que a partir de 1º de janeiro de 26 esteja no governo de São Paulo ou na presidência, dê prosseguimento a isso. Porque se muda o vento e a pessoa fala, não quero mais. Por exemplo, o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele era favorável à desestatização da autoridade portuária enquanto ele era ministro da infraestrutura. E aí, se ele for presidente, ele vai desestatizar, ele vai privatizar essa autoridade portuária, ele vai manter, a obra vai ser feita, não vai ser feita. Então, essas indecisões é que me tornam apreensivo e descrente de uma questão. O próprio VLT que você falou, a segunda fase aqui em Santos, para ser colocada em prática, que até agora tá numa fase vai, não vai, demorou 2 anos. Então, é isso que me deixa apreensivo. Coisas óbvias que poderiam ser resolvidas facilmente são proteladas, e o ano de 2026 é um ano complicado, porque a partir de março, quem for candidato tem que cair fora dos seus cargos, então um monte de secretários, um monte de técnicos que estão hoje envolvidos, simplesmente vão falar assim, tchau, vou ser candidato a deputado, a governador, a presidente, a senador, e eu não vou tocar isso. Isso
isso que me deixa apreensivo, Paulo. Atualmente, o Porto de Santos, para receber a atracação de navios com mais de 366 metros, né, os New Panamax, eles têm que esperar a maré alta para chegar e para sair também, né, por causa do calado. Então, dificulta a operação, né, introduz um fator a mais de demora e também interrompem o fluxo de balsas com prejuízos muito grandes para os moradores de Santos e de Guarujá. Alessandro, o nível do sistema de abastecimento de água de São Paulo, da capital de São Paulo, da Grande São Paulo, está em nível de alerta, 35,3% da capacidade. Cantareira, que é o principal manancial, tem o menor nível desde 2014, 20,1%. 2014 foi quando o então governador Geraldo Alckmin criou aquela expressão da insegurança hídrica. Lembra disso, Alessandro? Insegurança hídrica, né? Aquela crise de abastecimento que pode se repetir, mesmo nós temos tido chuvas muito fortes no estado de São Paulo, no litoral de São Paulo. Mesmo assim, a situação ainda é crítica. A Sabesp, privatizada, pensa em transformar Billings, a represa Billings, nas margens do sistema, que fica no sistema Anchieta Imigrantes, como o principal manancial de abastecimento da Grande São Paulo. Alternativas a gente vai ter que ter. A Cantareira, ela já é recorrente isso, né? Eu até estava verificando aqui o nível, atualizando aqui, e o próprio dado da Cantareira dá como preocupante, estado preocupante, né? Então, assim, está chovendo, mas chove onde onde a gente precisa, não está chovendo pouco. Então, o sistema Sabesp, se ele não começar a pensar alternativas de novos reservatórios, a gente realmente vai ficar cada vez mais com faltas de águas em várias regiões. Nas baixadas, e não só aqui, né, mas qualquer litoral, a gente não extrai água de subsolo. Isso já é um problema. Então, a gente precisa de reservatório. Então, as cidades que estão nos litorais precisam de novos armazenamentos. As cidades altas ainda conseguem usar um lençol freático, mas também tem que ver essa qualidade de água. Então, pensar um plano hídrico mais assertivo seria a solução. Depois do intervalo, Marcelo Pavão analisa essa questão, que é bastante preocupante. O morador de São Paulo já sofre com as interrupções de energia elétrica, com as enxurradas, com o trânsito, com todos os problemas, e agora ameaçado também novamente, 12 anos depois, de desabastecimento de água. A gente volta depois do intervalo. Fica com a gente porque é rapidinho. Quer eliminar aqueles quilos extras de forma rápida e saudável? O emagrecedor da ISTV Shop acelera o metabolismo, queima gordura e reduz o apetite, ajudando você a alcançar um corpo mais saudável. Ele possui em sua fórmula o Psyllium, que é uma fibra solúvel natural. Ela absorve a água quando misturada aos líquidos, podendo aumentar em 20 vezes o seu tamanho, formando assim uma massa gelatinosa, limpando as paredes intestinais, eliminando toxinas e resíduos. Com ingredientes naturais, ele aumenta sua energia e disposição para o dia a dia. Sinta-se com mais autoestima e bem-estar. Peça o seu emagrecedor através do WhatsApp ou através de nosso site. Você emagrece de forma natural e saudável com o emagrecedor da ISTV Shop. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo.
nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. Voltando com o ISFM News desta segunda-feira, Marcelo Pavão, advogado e jornalista, Alessandro Lopes estão comentando, analisando as notícias com você. E você aqui também analisa, também comenta, manda para a gente opinião, manda para a gente informação importante para compartilhar com os outros ouvintes, telespectadores e internautas, ou por uma mensagem de texto para o WhatsApp 11 950 950 824, ou então direto no nosso canal no YouTube, o acesso é rádio_SFM, e você pode também deixar um like e se inscrever no nosso canal. Marcelo Pavão, você está preocupado com o futuro do abastecimento de água na Grande São Paulo, no litoral de São Paulo, no interior de São Paulo? Com certeza, Paulo. Primeiro porque, tal qual a questão das enchentes, que há décadas os meteorologistas e profissionais da área vêm alertando e usando uma palavra muito forte, mas que é absolutamente ignorada, que chama-se adaptação, né? Então, os meteorologistas estão há décadas falando, a gente precisa se adaptar, está tendo uma crise, temperatura, tal, a gente precisa. E a crise hídrica está junto. Então, nós estamos falando há muitos e muitos anos em crise hídrica, em necessidade de otimização da água. E o que nós temos hoje? Uma grande parte da água hoje é desperdiçada em vazamentos, encanamentos, em obras e tal. Então nós temos uma perda gigantesca de água. Nós não estamos cuidando dos nossos mananciais. Nós estamos incentivando que as nascentes sejam... Então nós estamos levando a desertificação a cavalo, sabe, a galope para frente. E quando acontece uma crise hídrica, o pessoal fala, como tem tanta água, tem tanta chuva? E aí a gente sabe, não, cai no lugar errado, não é no lugar certo. Então, infelizmente, nessa era que a ignorância ela é propalada aos quatro ventos, a verdade fica meio perdida. Então fica meio uma coisa assim, tá faltando água? Por que tá faltando água? Vai faltar? Mas tem tanta água. Aí vem aquele pessoal assim, mas segundo a ciência, é a mesma quantidade de água do início dos tempos, tem até assim, só que a água vai se transformando, ela está em outra situação. Então, a gente ignora a importância da água. Essa que é a verdade. A gente, principalmente o brasileiro, pela abundância da água. E aqui no sul, sudeste, nós ignoramos a possibilidade de faltar água. Quando falta água por meia hora, se você mora num prédio, você crucifica o síndico. Se você mora numa casa, o prefeito não presta, o governador é a pior coisa. Mas, diante de uma crise hídrica dessa, até em dias de chuva aqui na nossa região, isso é fato, as pessoas saem com o seu VAP, com as suas mangueiras, para lavar a calçada em dia de chuva. Em vez de pegar uma vassourinha e lavar, lava. Então nós não temos educação ambiental, de preservação da água, e isso é muito importante, porque tem pessoas que ficam assim, os registros dos vasos sanitários em casa não param de correr água. Aí vai somando uma casa, um prédio, um quarteirão, uma cidade, uma região, um estado todo desperdiçando água. Soma-se a isso a falta de obras e a falta de chuvas, em última análise. Nós estamos caminhando alegremente para o caos, porque uma hora alguém vai chegar e falar assim, olha, acabou.
Não tem. Como tem isso já no Nordeste, como tem no norte do país, no centro. Não tem água. Acabou. Ó, precisa ter. E em São Paulo isso já está acontecendo, já estão diminuindo a pressão da água para tentar ver se água. Agora, quem precisa da água à noite, que se ferre. Então, nós precisamos nos conscientizar, isso tem que ser uma política pública, políticas institucionais, a população precisa se engajar nisso, porque não adianta só a gente ficar colocando a culpa em governador, em presidente e prefeito. Nós, cada um de nós, temos a nossa responsabilidade para evitar o pior. Então, sim, Paulo, eu estou muito apreensivo, mas se não for engajada a população de uma forma muito forte, a coisa pode ser muito mais rápida do que a gente pensa. Os moradores da Grande São Paulo já lidam com a redução da pressão do abastecimento de água desde a segunda metade do ano passado. Tem essa crise. As perdas da Sabesp no estado de São Paulo são entre 29% e 32%, inferior à perda nacional por desperdício, por vazamentos na distribuição, que bate perto de 40%. Ou seja, você tem o gasto de tratar a água, que não é pequeno, de captar, de tratar, e na distribuição você perde quase metade, você Exatamente. Perde 40%, é uma situação bastante ruim. Alessandro, 2026 vai ser o ano da educação financeira nas escolas? Já está atrasado, né? Já devia acontecer isso há muito tempo. Cada vez mais, não digo nem só os jovens, a gente é bombardeado por possíveis enriquecimentos fáceis, moedas digitais, enfim, se fala muito mais de dinheiro e ganhos e economia, e a escola está muito aquém disso. As crianças não são preparadas nem em casa e nem na escola. Então, levar a educação financeira para dentro da escola já está mais do que tardio. A questão as preocupações são diferentes. Os pais estão preocupados que os filhos têm que ser preparados para um próximo mundo, mas os gestores estão preocupados em índices. Como é que o SAEB vai olhar? Como é que o IDEB vai olhar? E aí, essa conta não fecha. Porque quando isso ocorre, a gente tem uma grande discrepância no que vai ensinar para esses alunos. Eu vou ensinar ele uma performance boa para eu aparecer para o mundo que a minha educação está funcionando, ou eu vou ensinar ele a realmente lidar e conviver com dinheiro para a vida dele. Então, é o único cuidado que precisaria. Então, mas ter educação financeira dentro das escolas já está mais do que tardio. Realmente, 2026 tem aí propostas para vários ajustes nas grades, para realmente estar trazendo um pouco mais de informação. Agora, Pavão, nesse quesito, o ISFM News já está na frente, né? Porque tem, desde o início, um quadro de educação financeira que é apresentado pela consultora Juliana Lima. Esse quadro é nas segundas-feiras. Inclusive, hoje, ela deu orientações para quem quer investir em ouro e em prata, né? Sim, Paulo. A economia doméstica, né? A educação financeira, ela muda um país. A gente não pode esquecer que a Coreia do Sul, há perto de 50 anos, era um pântano. Era um lodo. Eles se reuniram, Congresso, governo, oposição, situação, eles se uniram e falaram o seguinte: para a gente sair daqui só existe uma forma, chama-se educação. E eles fizeram o quê? Eles passaram uma régua, porque não tem saída, gente. Tem que passar uma régua. Eu falei, vamos tratar das gerações futuras, dessas crianças que estão hoje, que ainda podem ser ajudadas. Não adianta chegar agora e falar, vamos fazer educação financeira na terceira idade. É válido, mas são as crianças que vão daqui a pouco crescer, que vão ter filhos, que vão tomar o poder, que vão exercer as suas profissões. E vão receber até algum ganho, que a geração... Exato. Os pais já estão deixando alguma coisa. E hoje a gente vê o que é a Coreia do Sul. É uma potência mundial, porque há 50 anos eles falaram assim, vamos focar na educação. E qual é a principal matéria que se aprende na Coreia, no Japão, na China? É exatamente educação financeira, educação doméstica. E é por isso que em 2014, a gente sempre fala isso, ficou todo mundo espantado no Brasil, quando teve a Copa do Mundo,
os japoneses estavam lá no Maracanã e acabavam o jogo... No Mineirão. E eles estavam lá no Mineirão, acabava o jogo, pegaram o seu saquinho, pegaram todo o lixo... que já faz parte da rotina deles. Faz parte já está inserido. Da personalidade deles. Por quê? Porque a criança aprende, quando pequenininha, a importância de não jogar lixo no chão, a importância de pegar aquilo e colocar no lugar certo, separando o que é lixo seco, o que é orgânico, o que não é. Isso se aprende. A gente está falando muito, ultimamente, dessa atrocidade do cão-orelha. E isso é resultado de quê? De falta de educação. Porque os pais desses assassinos, desses monstrinhos, eles não ensinaram o que é ter um animal. Eles não ensinaram o que é... Porque para eles o animal é aquele que tem que ficar na porta de casa, rosnando para morder, para matar, para fazer violência. Então a gente precisa ensinar... Muitas vezes a gente esquece que o ser humano, ele não nasce nem falando, nem andando, né? E nem pensando. Você precisa ensinar. E é isso que a gente não está fazendo hoje. Muito pelo contrário. Hoje nós temos, qualquer classe social, mais inferior ou a mais alta, abastado ou sem dinheiro, é aquela coisa, seja esperto, você não sei o quê. Então, infelizmente, a lei de Gerson, que é aquele do tricampeão lá que tinha um comercial de cigarro e falava, o importante é levar vantagem, é a grande regra. Então, hoje, como é que um pai educa o seu filho e a sua filha? Olha, estuda para você depois fazer... Pai, eu vou estudar para quê? Eu vou fazer uma fintech, eu vou fazer um não sei o quê. Mas tem que saber lidar com isso. Exato. E aí você não ensina. Obviamente, perde-se o caminho. Então, temos que voltar para a caixinha e focar na educação. E, principalmente, não adianta só falar pro professor hoje, vai lá e ensina educação doméstica, educação financeira. Tem que qualificar o professor. O professor tem que ter o texto certo, moldado a 2026, que é uma outra realidade. Não adianta pegar aquele professor que já foi treinado de outra forma e falar assim, agora você é o professor dessa matéria. Não, tem que qualificar o professor, tem que investir no professor, tem que fazer com que o professor seja parceiro e não apenas um instrumento. Que é esse o grande problema da educação hoje no Brasil. Olha, nós temos essa questão da educação financeira e ela é tão importante no Brasil. Tem muitas famílias que usam o cheque, o limite do banco, né, o limite do negativo do banco, como parte do orçamento, que usam o cartão de crédito como parte do orçamento. Já incorpora, né? Já não pagam a fatura inteira do cartão de crédito. O juro acaba com o orçamento da pessoa. O juro do limite negativo do banco, o juro do cartão de crédito. Então é muito importante aprender a lidar com isso. Na semana passada, uma história muito bonita aconteceu na Austrália. Uma família que tinha a mãe, uma irmã e um irmão menores e um menino de 13 anos, ficou à deriva no mar. Perderam os remos do caiaque, foram arrastados pela correnteza. O menino nadou 4 horas em busca de socorro. Nadou até uma praia, conseguiu o socorro, salvou a família. Nadar 4 horas para um menino de 13 anos é uma façanha, e essa façanha foi olhada no mundo inteiro, foi apresentada como heroísmo. O menino salvou a família, salvou a mãe, salvou o irmão, salvou a irmã. Foi buscar socorro para eles perdidos com uma morte certa no mar, né? Ele não se acha herói, Marcelo Pavão. Esse é o verdadeiro herói, é aquele que não se acha. Se ele tivesse assim, eu sou... Não, esse é o verdadeiro herói. Agora, ele é um exemplo, Paulo, e você é pai, você sabe muito bem, o Alessandro é pai também, de como é importante treinar o filho, treinar a filha para qualquer momento, para um momento de necessidade e às vezes de ausência. Então, nós temos na Austrália esse rapaz que é um verdadeiro herói. E a gente precisa citar de uma menina também, acho que devia de ter 12, 13 anos, uma indígena brasileira que caiu o avião lá no norte do país. Também ficou. E aí ela salvou seus irmãos através de vários dias, tomando água e tal, porque a avó
indígena a ensinou, a gente estava falando isso agora, ela a ensinou a como obter água e alimento na floresta em caso de necessidade. Por causa dessas instruções da avó, essa menina salvou os irmãos. Eu tenho certeza absoluta que esses pais treinam esse menino, ele foi para uma natação, ele aprende a respeitar o mar e a ter foco. Não é fácil você nadar. Eu fui nadador durante mais de 10 anos. Nadar 4 horas num mar significa nadar umas 8 horas numa piscina. Porque você nada contra a maré, você nada contra a corrente, você pega intempérie e você não tem onde descansar. Então, inclusive, ele teve a sensação de ter passado por um tubarão, o que seria perfeitamente natural na costa da Austrália. Sim, entendeu? Então, assim, o que nós precisamos falar para filhos, filhas, netos, quem por nós estiver sob nossa responsabilidade, exatamente, defendam-se. Saibam o que fazer, porque momentos de necessidade ocorrem e quando você sabe o que fazer, é o que esse menino fez. Salvou a família e é um verdadeiro herói, sim. A gente para mais um intervalo e volta rapidinho para o último bloco do ISFM News desta segunda-feira. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Você tem dificuldades para dormir e acorda cansado? Experimente a melatonina da ISTV Shop. O suplemento natural que regula seu ciclo do sono de forma segura e eficaz. Com apenas uma cápsula antes de dormir, você relaxa mais rápido e desfruta de um sono profundo e reparador. Sem riscos de vício e sem efeitos colaterais, nossa fórmula de alta qualidade promove noites tranquilas e dias mais produtivos. Diga adeus às noites em claro e desperte renovado. Faça agora mesmo seu pedido através de nosso WhatsApp ou pelo nosso site. Dormir bem nunca foi tão fácil. Voltando para o último bloco do ISFM News desta segunda-feira, o Alessandro Lopes, arquiteto, o Marcelo Pavão, advogado, estão comentando, analisando as notícias com você. E você aqui tem vez, tem voz, manda para a gente opinião, manda para a gente informação importante para compartilhar com os outros ouvintes, telespectadores, internautas, ou por mensagem de texto para o WhatsApp 11 950 950 824, ou então direto no nosso canal no YouTube, Rádio_SFM. E daí você pode deixar um like, pode também se inscrever no nosso canal, que ajuda a gente.
Alessandro, o menino de 13 anos é um herói, né? Nadou 4 horas e salvou a família na Austrália na semana passada. E é o que o Marcelo falou, ele é um moleque que está preparado. Como os pais praticam esse esporte, os filhos, né, foram... Então, ele já foi, cresceu dentro dessa cultura e com certeza ele, na hora que se sentiu no desespero, ele equilibrou, respirou e nadou. Hoje sabemos que é 4 horas. Para ele, ali no momento, ele só foi atrás de um resgate, de se salvar para tentar salvar os outros. Então, isso é uma cultura, isso é um treinamento. Paulo, você faz, né, canoagem, então você sabe que ali você tem que ter uma cabeça equilibrada, porque aquele bote pode virar a qualquer momento. Na canoa havaiana, inclusive, tem um treinamento de canoa virada, né, para a gente desvirar e continuar remando. Por falar em herói, na semana passada também reapareceu, Pavão, a advogada Juliana Vieira, que teve 63% do corpo queimado para salvar a mãe e um primo de um incêndio em Londrina, né? Ela se pendurou numa caixa de ar-condicionado. É uma heroína também, né? Todos são, merece Paulo. Toda a nossa admiração. Mas né? é como aquela professora lá que, para salvar as crianças em Minas, ela morreu queimada e é uma das heroínas que o Brasil não cultua. Aliás, esse é um dos grandes problemas desse país. A gente precisa cultuar os nossos heróis. E herói não é aquele que só usa capa e espada, não é aquele que usa máscara, é uma professora que se mete no fogo para salvar as crianças, é essa advogada que salvou a mãe e a filha, é esse menino na Austrália, aquela indígena. Não é quem ganha a Copa do Mundo. Não é quem ganha a Copa. Esses são os verdadeiros heróis. Semana passada a gente estava falando aqui no ISFM News, o policial, a paisana que deu um tiro no bandido de dentro de uma loja e salvou do sequestro e tal. Esses são os grandes heróis. A gente precisa começar a pensar em sempre elevar o nome daqueles e daquelas que fazem a diferença. Perfeito, Alessandro, a diferença. E a gente não pode simplesmente, isso não dá. Nós precisamos falar sempre dessas pessoas que colaboram, que fazem a diferença e principalmente que estimulam a fazer o bem. Então, toda vez que a gente está ouvindo alguma coisa e a gente vê a pessoa, olha, encontrou uma sacola de 500 mil, ele é varredor, ele devolveu. Ele não é o trouxa, ele não é o burro, ele não é o imbecil, ele é o honesto, ele é o probo, ele é aquele que está educando. Não importa se ele vai ser pobre pro resto da vida, ele já é riquíssimo, porque ele é uma fonte de riqueza, de informação, de educação e principalmente os filhos podem não ter comida, mas eles têm um pai que os honra e que faz por onde. É isso que a gente precisa. Não é ver o dinheiro, não é ver o poder, e sim ver os atos. É aquele fazer o bem sem sem olhar a quem. Isso. É isso que a gente precisa. E eu volto a falar, a roda já foi inventada, a gente só precisa aprimorar. Então não queiramos fazer a diferença de forma... Não, é a mesma coisa, faz o bem. É que nem esse menino. Ele é um herói, sim. Ele enfrentou um mar revolto, sim. Enfrentou tubarão, sim. Salvou sua família. E ele, como é que ele resolve falar? Não sou herói. É esse que é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. O ato de heroísmo também, ele precisa contar com um pouquinho de sorte. A gente fala que é o anjo da guarda, né? Sim. Eu lembro de um caso em 2018, em Bertioga, no litoral de São Paulo. Um supermercado foi assaltado e a polícia militar chegou e eles fizeram alguns reféns. Um policial militar que enfrentou e libertou um refém, ele levou um tiro, só que o tiro pegou na fivela do cinto dele, ele foi preservado pela fivela do cinto. Então a sorte também o anjo da guarda também faz parte, né? Alessandro, a missão Artemis 2, até hoje tem gente que não acredita que o ser humano foi até a Lua naquela operação. Foi tudo gravado no estúdio. Da Globo. Não, porque é americano. Não, mas foi estudo da Globo. Foi da Globo. Em 1969, já faz aí 76 para
70, não. 56 para 57 anos, né? Isso. 69 para 2027, ou entre 56 e 57 anos. Você esteve lá, você entrevistou os astronautas? Se você com inteligência artificial faz a minha foto lá nessa missão. Nessa missão, essa é boa. Da NASA. Agora a missão Artemis 2, ela é mais ambiciosa ainda, porque ela leva 4 astronautas, foram 3 na outra. Neil Armstrong, eu não vou lembrar o nome deles todos. Neil Armstrong. Edward Aldrin, não é, né? Aldrin e um é Collins, né? Acho que é isso. Ficaram célebres, né? Agora são 4 e pro lado escuro da Lua, né? Exatamente. E será que vão acreditar ou vão achar que é inteligência artificial? O espaço interno da nave é equivalente a 2 vans. Então, cada movimento tem que ser muito estudado, bem calculado. E eles passam por um período de quarentena, porque não pode levar nenhum vírus. Se levar um vírus, pode comprometer completamente a missão, né? A missão tripulada, ela é muito esperada, né? Porque é a chance de realmente você ter o contato. A gente sempre tem missões acontecendo e quem acompanha, né? Eu acabo acompanhando até por conta da minha filha, né? Que ela gosta, tal, quer ver. Mas a missão tripulada é uma missão muito aguardada. É um treinamento muito, muito intensivo de tudo que a gente já falou aqui, de equilíbrio emocional, de resiliência, porque você vai conviver vários dias com aquelas 4 pessoas. Então, brigar no espaço, não dá para abrir a porta do foguete e jogar a pessoa de lá. Então, e trazer informações dos outros planetas, no caso de novo a Lua, agora pelo lado escuro, é tentar descobrir que outros minerais, a gente não percebe, a gente brinca, o homem não foi na Lua, tal, mas tem muita coisa que a gente já usa hoje que é proveniente dessas pesquisas espaciais. Muitos minerais são descobertos lá que a gente não tem aqui na Terra. Então ela é importante, sim, e acho que tá na hora, né? 50 e poucos anos, tá na hora de fazer mais uma mesmo. Agora, Pavão, você que é o São Tomé oficial, você acredita que o homem esteve na Lua em 1969, né? Não, eu acredito, porque... acredita que vai de novo agora. Então, vamos lá. O São Tomé, Pavão de Freitas, ele não acredita em obras públicas prometidas aos ventos. Agora, essa questão da Lua, façanhas da ciência, ainda semana passada eu ouvi de uma amiga que ela falou assim, não acredito, ele não foi à Lua. Eu falei, tá certo, então tá bom. Eu penso o seguinte, uma mentira dessa não duraria todo esse tempo. Existem outras evidências, não vão ficar perdendo, tem o espelho que você faz o reflexo, os minerais que vem, tem uma série de situações que podem ser... A mentira deveria ter sido. Se é uma mentira ainda, então é a mentira mais bem contada de todos os tempos. Eu acho que foi sim. Até porque se a gente vai dar uma assistida em vários documentários, mas tem centenas de documentários da viagem à Lua, nós vamos descobrir que ela aconteceu sim, embora ninguém acreditasse que ela estava acontecendo. Essa que é a verdade. Ninguém acreditou que fosse possível. Todo mundo estava achando que quem fosse para a cápsula lunar não voltaria, e eles voltaram. E pouca gente sabe que eu não vou me lembrar agora qual é o astronauta, mas 2 desceram para a superfície da Lua e um ficou no comando da cápsula. Esse que ficou no comando da cápsula, e isso é história, está registrado, o botão de acionamento quebrou e foi uma caneta Bic que ele colocou para acionar o mecanismo. Isso aí. Tá? Então isso é história. Isso é história. Por quê? Porque a engenharia por trás de uma caneta Bic, poucas pessoas sabem, é uma das mais complexas que existem. Porque ela segura o fluxo da tinta através de uma esfera que gira para soltar o necessário. Essa caneta foi desenvolvida exatamente para ir para a Lua e foi o que salvou a vida deles. Porque se não tivesse essa porcariazinha de uma canetinha simples esferográfica, eles não teriam voltado. Então foi uma odisseia, sim, eu acredito. Estou muito esperançoso que vá para o lado escuro da Lua. Eu só não quero que aconteça que nem aquele seriado Space Force de alguns anos atrás, que quando chegaram lá tinha uma cidade chinesa, já tinha todo um planeta habitado quando os americanos chegam. Eu espero que não aconteça isso, mas torço muito e sou um fã
incondicional de ficção científica e melhor ainda, é de ver o que era ficcional acontecendo. Isso para mim é um dos prazeres atuais que eu tenho. Isso aconteceu em 20 de julho de 69, então vai fazer 57 anos agora em julho. Eu era um bebezinho. Agora veja, tem alguns aspectos curiosos, né? O astronauta Neil Armstrong, os outros dois eram Michael Collins e o Aldrin. Buzz Aldrin, né? Os outros dois. Mas quem foi o primeiro a pisar na Lua foi o Neil Armstrong. E ele pisou com o pé esquerdo. Hoje iam banir ele, que nem fizeram com as Havaianas, né? Ele pisou no Mar da Tranquilidade com o pé esquerdo e aí ele formatou uma frase que ficou célebre, né? Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Que já foi escrito para ele, Paulo. Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Pode ser que ele já foi escrito. Foi preparado para isso. Né? E uma grande curiosidade, Paulo... Por que ele não pisou com o pé direito, Pavão? Porque naquela época não tinha essa frescura, né? Ele pisou com o que deu. Ele pisou com o que deu. Não tinha polarização Não tinha polarização. Mas, Paulo, só para as pessoas procurarem, deve ter no YouTube o discurso do Richard Nixon informando a nação do fracasso da missão. É um documento histórico, porque foram gravados 2 pronunciamentos. Literalmente ninguém acreditava que o homem fosse à Lua, nem o presidente americano. Ele gravou 2 discursos, um felicitando e um lamentando. E existe esse discurso do lamento que foi guardado durante muito tempo. Então, assim, as evidências são muito fortes de que o homem teve lá, existem provas. E eu estou muito esperançoso de ver o que está no lado negro da Lua. Nessa época aí, houve uma comoção mundial e depois disso se formaram associações de pessoas que não acreditam que isso realmente tenha acontecido. Agora, mentira existe, sempre existiu, boato. Agora chama informação falsa com uma expressão do inglês, né? Fake news, mas isso sempre existiu. Acabou de existir, tem uma polêmica na guerra entre o grupo terrorista Hamas e o exército israelense na faixa de Gaza. O Hamas divulgava estatísticas de pessoas mortas, que os israelenses sempre contestaram. Na semana passada, jornais israelenses divulgaram uma estatística de um militar israelense que conservou anonimato, o sigilo da fonte. O militar disse que foram 70 mil palestinos mortos. O Hamas dizia que eram um pouco mais de 71 mil. Ou seja, a informação do militar israelense confirma a informação do Hamas que o governo israelense sempre negou e depois que os jornais de Israel divulgaram essa notícia, o governo israelense, Pavão, voltou a negar. Claro, Paulo, no momento que a guerra acabar, no momento que for declarado, olha, a guerra entre Gaza e Israel está encerrada, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vai ser preso. É isso. Ele precisa da guerra, tanto quanto o Trump precisa manter guerra, para ninguém ficar olhando o fracasso do governo dele. O fracasso do governo israelense é a mesma coisa. Ele precisa manter a guerra. Agora, quem é que está com a razão? É só ver o que Gaza se tornou. Um escombro. Não tem nada mais em pé. Só que aquele escombro foi feito com pessoas dentro. Então, é impossível nós admitirmos que não houve vítima numa destruição por mísseis, por bombas, de forma tão brutal como foi feito. Então, agora o povo israelense começa a olhar para a realidade do seu governo, para as atrocidades de seu governo, que não param de invadir as terras palestinas de uma forma assim absurda. Então eles fomentam a guerra e aí ficam, obviamente, fomentando a mentira. Mas agora, vindo a prova, o que a gente falava antigamente de prova dos 9, né? Você tem informação de um lado que 71 mil e o outro diz que 70, é porque foi uma atrocidade, uma brutalidade, uma mortandade infinita que tem que ser creditada na conta direta de Benjamin Netanyahu.
Alessandro, mudando um pouquinho de assunto, o ChatGPT saiu na frente com o público na questão da inteligência artificial. O Google reagiu com o Gemini. As estatísticas mostram que o Gemini cresce, que o Google diminui um pouquinho, reduz um pouquinho a participação dele nesse mercado. Mas o que fica caracterizado é que tem um duopólio hoje, não é um monopólio, é um duopólio. São duas empresas praticamente dominando todo o mercado do público na inteligência artificial. Na verdade, a tecnologia ela tem esse caráter, né? Porque assim, a gente fala de inteligência artificial, tá falando de Gemini, tá falando de GPT, mas eles são os do dia a dia, que estão ali na mão e de fácil acesso a todo mundo. Mas por trás deles tem várias outras inteligências artificiais que estão dentro desse conglomerado. Então, dentro do Gemini, e comparando um com o outro, o que aconteceu com o Gemini em relação ao ChatGPT? O ChatGPT deu a ponto de partida, ficou o Google de todo mundo no celular, as pessoas estão brincando e aprendendo gradativamente como é que utiliza, só que ele já começou a criar algumas restrições por proteção mesmo. Então, se eu pegar uma foto do Paulo Schiff, colocar aqui e falar, põe um bigode, ele vai dizer, isso é contra meus princípios, viola, porque eu estou descaracterizando essa pessoa, papapá. Se eu peço para pegar uma foto de uma criança que esteja de fralda, ele não traduz essa imagem, porque ele já criou algumas leis. O Gemini não, ainda está meio solto. Eu consigo alterar e pôr uma foto do pavão musculoso correndo na praia de sunga florida. Não estava de sunga. Essa imagem está na minha rede social, só que não está de sunga florida. Então, o que acontece? Ele ainda está meio livre e as pessoas começaram a entender que a qualidade de resposta, o tempo de processamento e a liberdade criativa que o Gemini oferece está melhor. Mas existem várias, porque assim, a gente tem... Essas são as IAs generativas, ou seja, para gerar documento, foto, mas tem as outras de produção, tem outras, tem um monte de IA que a gente ainda vai se deparar pela frente e a gente, por enquanto, ela está num âmbito de brincadeira, estamos aprendendo a gerar. Vamos ver até as eleições, você que gosta, até as eleições a gente vai ter muita coisa gerada ainda por inteligência artificial e sendo questionado. Se você que acompanha a gente tiver acesso a uma foto em que eu apareço entrevistando Noé ou entrevistando Santos Dumont, né? Pode saber que é inteligência artificial, porque esse negócio de que eu tenho 10.014 anos é uma brincadeira. Tem na Santa Ceia, tem várias do Paulo Schiff entrevistando. Nós chegamos ao final do ISFM News desta segunda-feira, agradecendo a participação do Alessandro Lopes, do Marcelo Pavão, operação da mesa de áudio do Felipe Faustino, operação da mesa de vídeo do Gustavo Silva e produção Jefferson Cruz. Para você que acompanhou a gente mais essa edição, até amanhã nesse mesmo horário das 7 da manhã e uma ótima semana para você que você merece.